Para nós, a oração é muito importante. Meu amado, quando você for ao culto ou no projeto Jesus em Minha Casa, quando você for no centro evangelístico, quando você for numa igreja filial ou na igreja central, tenha reunião de oração, pule para a oração. Olha, pastor e missionário que se esquiva no coração de oração, não vai ter sucesso. Este ministério caminha sobre 2 trilhos, o da oração e o da palavra. Sendo assim, nosso grupo de intercessão tem orado 24 horas, todos os dias, para abençoar as vidas desse ministério. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. É muito interessante que esses mesmos demônios, né, pastor, devem ter ficado apavorados. Porque finalmente chegou a hora, ele está diante dos discípulos e a Bíblia diz que ele falou: vocês fiquem aqui em Jerusalém. Agora eles ficaram obedientes. Não saiam daqui, não saiam para pregar antes de serem cheios do Espírito, porque vocês vão receber um poder. Ouça o que eu vou falar para vocês. Esse poder vai lhes capacitar. Vocês vão testemunhar. Irmãos, agora ser testemunhas como eles, vamos imaginar, seria algo que iria também exaltá-los, porque nós estamos aqui nessa terra, não é isso? E ouvimos falar desses homens. Quem era Pedro, né? Para que o seu exemplo atravessasse os séculos. Hein? Quem era João? Quem era aquela turma toda? Quer dizer, algo que você faz para Deus hoje, algo que você responde para Deus hoje, você não busca fama, você não busca exaltação, mas Deus vai usar a sua decisão, Deus vai usar o seu exemplo para influenciar outras pessoas. Eu sou influenciado por Pedro, nós somos influenciados por João, nós somos influenciados por Tiago, nós somos influenciados. Eu olho para aqueles homens, eu olho para aquelas vidas e sou confortado, porque eles eram como nós, homens de carne, homens de sangue, mas que um dia creram de verdade em Jesus, jogaram a sua vida nos braços de Jesus e hoje estão na glória. Eu vou repetir, hoje eles estão, pastor Celso, na glória.
estão na glória e os nomes deles são os fundamentos da nova cidade. E as suas portas são os nomes dos 12, né, filhos de Jacó. Então a Bíblia colocou esses homens lá em cima. Certamente não passava pela mente deles tanta glória que Deus reservou. Meu amado irmão, segure firme. Fala, minha amada irmã, segure firme. Se alguém quer te tirar do caminho que você andou ou andava, vem do diabo. Então você deve dizer, para trás de mim, Satanás. Ou então, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor, a Deus, adorarás e somente a Ele. Aquelas pessoas que perseguiram a igreja, onde elas estão hoje? No inferno. Aqueles que foram perseguidos e enfrentaram, não se desviaram, onde é que eles estão hoje? Na glória. E os demônios devem ter visto isso, né? Devem ter visto tudo isso. E eles estavam lá vendo o Senhor Jesus subir. Saudade. Eu não sei se de repente Pedro olhou para João, Tiago, né? Foram 3 anos e meio. Se passava pela mente deles algumas lembranças quando estavam no barco, ou quando estavam em algum momento, ou quando subiram aquele monte e houve aquela visão da transfiguração. E Moisés e Elias conversavam com ele, conversavam sobre a morte dele, a importância da sua morte. Vocês sabem que o pensamento é muito rápido. Quanta coisa passa na nossa mente muito rápido. E Jesus está subindo, mas ele está subindo, está certo, ele está vitorioso, ele está glorioso, mas ele está subindo e nós, que saudade, né? Mas daqui a pouco 2 anjos, como relâmpago, descem do céu. E diz, varões galileus, por que estás olhando para o alto? Por que estás assim? Eu tenho algo a dizer a vocês, este, não é outro, este, não é outro, este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de voltar do mesmo jeito que o viste. Meus irmãos, eu creio que nós somos a geração. Eu creio que nós somos a geração. Essa mensagem é uma mensagem que tem sido pregada desde os primórdios. Quer dizer, a mensagem, pastor Celso, da segunda vinda. Aleluia. Quer dizer, no ato da subida de Jesus, a promessa da segunda vinda. Sim, senhor, isso, aí está a glória, né, da igreja. Nós aguardamos a chegada desse Jesus que foi assunto aos céus. Pregadores extraordinários como Billy Graham pregavam sobre a segunda vinda. Jimmy Swaggart, a segunda vinda. Outros tantos, a segunda vinda. E nós da Assembleia de Deus em Gramacho, nossos pastores estamos anunciando. Irmãos, essa reunião é muito forte. Essa reunião é muito forte, porque nós não estamos alicerçados em uma filosofia, nós não estamos alicerçados em uma mera emoção, em uma fábula, não. Nós estamos simplesmente repetindo o que os apóstolos pregaram. Os anjos falaram, os anjos ouviram da parte de Deus, e Deus disse, desce lá. Eles estão vendo meu filho voltando, mas diga para eles que o meu filho, que está vindo para a glória novamente, voltará para levá-los. Igreja, Jesus vai voltar. Creia você ou não, aceite você ou não, esteja você quente ou frio, não importa. O mais importante é que Ele é fiel. O mal não vai prevalecer. Satanás não é como o bandido que naqueles filmes de mocinho. Quem lembra aqueles filmes antigos que a gente via, né? Aí normalmente era triste, tinha uns filmes, filme triste, quando daqui a pouco o mal prevalecia. Não, conosco não, porque o nosso mocinho, aleluia, ele é o mais valente, ele morreu, mas ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele vence qualquer coisa, e ele garante que voltará, e voltará mesmo. De
posse dessas verdades, de posse dessas promessas, a Bíblia diz que olharam um para o outro e disseram: já sabemos o que vamos fazer. E o que é que eles fizeram? Voltaram para o cenáculo para recepcionar quem? O outro Consolador. Irmãos, em qualquer setor da igreja, precisamos conversar sobre o Espírito Santo. Em qualquer setor que você trabalhe da igreja, você deve orar antes de ir para o seu setor de trabalho. Se você é NESP, quanto tempo você orou para estar aí nessa porta? Para estar aí de pé? Se você ajuda, quanto tempo você teve com Deus para estar aqui em cima? Aleluia. Para estar com essa câmera. Aleluia. Quanto tempo você ora para estar em qualquer setor da igreja? O nosso problema hoje é que nós não queremos fazer como eles fizeram. Às vezes a pessoa tem até responsabilidade na igreja, mas não tem a espiritualidade. Não tem a espiritualidade. Porque espiritualidade é decorrente de uma relação correta com Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Você deu bom dia hoje ao Espírito Santo, você o saudou hoje, você lembrou dele hoje, que ele está dentro de você, e ele leva você a glorificar Jesus. Quantos glórias você já deu? Ou só dá num culto, ou só dá que se estiver com o microfone. Quantos louvor ele já ouviu hoje da tua boca? Sem o Espírito Santo somos cadáveres. O sorriso, muitas das vezes, ele é uma mentira, é um disfarce. Aqueles homens, pastor, levaram a sério, e diz que todos eles desceram. Meu Deus, como às vezes a gente tem que fazer força com alguém para orar. Fazer força que não é que nós vamos pegar pela mão, obrigar, não. É no convencimento. Fulano, vamos tirar um tempo de oração. Eu acreditei sempre nessa questão, pastor, de orar. Sim, senhor. E o senhor sempre nos ensinou que tanto a igreja quanto a vida cristã, ela se desenvolve sob 2 trilhos: a palavra de Deus e a oração. Eu me recordo quando Deus me chamou e me trouxe para o Gramacho, tempos antes de receber a posse. Estou vendo ali o companheiro, pastor, irmão em Cristo, Pedro Gonçalves. Pedrinho deve dar a lembrar que para a gente enfrentar certas situações, eu procurava falar com o Pedrinho, né? Pedrinho, carinhosamente, é o pastor Pedro Gonçalves, tá? Pedrinho. Eu falava: ô Pedrinho, já viu que fulano de tal está mudando? Aí doía no nosso coração que a gente amava aquela pessoa, mas a pessoa não era mais a mesma. Aí nós fazemos o quê, Pedrinho? Vamos procurar um lugar para orar? Lembra? Aí às vezes o templo não estava aberto, a gente ia procurar um quintal, um canto qualquer, tinha que falar com Deus. Lembra disso aí, Pedrinho? Depois, quando nós tivemos então a oportunidade de fazer orações, passamos a orar às sextas-feiras. Há uma fome de Deus. Alguns de vocês se dizem crentes, mas vocês não têm nenhuma fome, vocês não têm nenhuma sede. Alguns de vocês, né? Eu espero que não haja ninguém, mas com certeza há gente hoje que não tem mais fome de Deus. Tudo deles é a terra, todos eles é isso, todos eles é aquilo. Sabe, aquelas coisas que você não vê aqui. Eu preguei aqui em Atos 1, quando eu falei do qual era o assunto deles. Pregamos aqui, preguei também lá em Osasco. Qual era a conversa? Qual era a conversa? Da abundância do que está no coração é que o homem fala. Você fala de Deus na sua mesa? Qual é a conversa do seu almoço? Hein? Qual é o tema central? Comece por onde começar uma conversa, mas se ela não passa por Jesus, você é carnal. Você não está na dimensão que a Bíblia diz que tem que estar, que é pensando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Tem crente que é uma vergonha dizer que é crente, porque ele não conta uma bênção, ele não conta um milagre, ele não conta nada. Ele tem vergonha do pastor dele, da igreja dele, tem vergonha do pai dele. É uma coisa horrível, mas Deus está te chamando para você fazer um autoexame e voltar, porque os dias estão próximos.
Alguns de vocês um dia vão procurar a igreja e não vão encontrar a igreja. Aqui a igreja. Porque ele virá. Se alguns temarem indo nesse caminho, é isso que vai acontecer com vocês. E nós temos que avisar. Você não veio aqui para ouvir Tom Cavalcante, você não veio aqui para ouvir Charlie Lewis, Chifadag, Mil Gargalhadas. Nós não somos isso. Isso é a especialidade deles. A nossa é Jesus. Aleluia, pastor. A nossa é Jesus. A verdadeira alegria, o verdadeiro sorriso, o sorriso em qualquer situação. É isso que nós precisamos voltar, igreja. Glória. E é muito legal, maravilhoso, que depois que os anjos dão essa mensagem, eu gosto disso, então voltaram para Jerusalém, foi isso no Monte das Oliveiras, né? E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam, olha só a nata, olha só a elite. Aleluia. Onde se reuniu Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus. Até Maria estava lá, viu, padre? Até Maria estava lá. Até Maria estava lá. E até os irmãos de Jesus de carne se converteram agora. Entenderam que ele é mais do que irmão deles. Carnal, ele era o Filho de Deus unigênito que veio para salvar. E se tornou salvador deles também. Coisa tremenda. Depois oraram para Deus revelar quem iria entrar no lugar de Judas. Aí foi Matias. E no capítulo 2... estavam já há 10 dias clamando e orando, há 10 dias. Gente, que luta para que alguém hoje fale assim, eu vou fazer 10 dias de oração. Hein? Que batalha, minha gente. Orar, conversar com alguém importante é sempre interessante, não é isso? Mas você acha que tem alguém mais importante, alguém que seja mais importante do que o Senhor? Hein? Mas é o que alguns demonstram quando não tem apetite para isso, não tem fome para isso, não tem sede para isso. Então nós precisamos recuperar. Eles oraram, e eles orando, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, impetuoso, encheu toda a casa, e apareceram distribuídas línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Chegou, pastor, o Espírito Santo. Entrou dentro deles. E eles foram cheios. E como eles foram cheios, falavam em outras línguas. Eles falavam em outras línguas. Está aqui. E sempre foi assim. Toda vez que alguém foi batizado com o Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo. Estando cheio do Espírito Santo, quer dizer, a língua, só para você tocando aqui, é um idioma falado em qualquer parte, mas que a pessoa vai falar sobrenaturalmente, sem ter aprendido em nenhuma escola. E ali tinha um propósito. Aqueles que vieram para adorar naquele período de Páscoa, né, e Pentecoste, vinham de outros países, começaram a ouvir o Evangelho. Quem foi que fundou a igreja de Roma? Foi Pedro. Foi Paulo. Não, foi o Espírito Santo direto. Através de quem? Daqueles que ouviram a mensagem. Depois Pedro esclarece e diz: aquele que vocês crucificaram e foi pendurado na cruz do Calvário, e ele foi sepultado. Olha, essa é a mensagem. Ele ressuscitou. E ele vai voltar. Glória a Deus. E meus irmãos, e daí em diante,
É marcante, por exemplo, em Atos 4:8, depois que Pedro é retido por causa da cura do coxo, ele vai falar e diz o quê? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Eles eram assim, pastor Celso, cheios do Espírito Santo. E nós precisamos também sermos cheios do Espírito Santo. Depois, lá em Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram também cheios do Espírito Santo. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, os efeitos é que algo vai acontecer. Eles, cheios do Espírito Santo, queriam anunciar a palavra. Gente, o que tem de crente parado, o que tem de crente parasita, né? Sabe, morno. Ele não fala nada para ninguém. Ele não convida ninguém. Ele, sabe, é horrível isso. Eu tenho que expressar essa santa indignação. Mas a Bíblia diz que eles, cheios do Espírito Santo, com intrepidez, anunciavam a palavra. Eu tenho vergonha, eu tenho assim, eu não sei nem o que vou dizer. Meu irmão, fala do que ele fez na tua vida. Né? Mas eu acho que eu tinha que estudar mais um pouco. Faz quantos anos que você disse isso? E a questão não é se estuda ou quanto tem de estudo, é o quanto tem de experiência real com ele. Qual era o curso da mulher samaritana? Qual foi o curso do ex-endemoniado de Gadara? Curso, se eu estou numa igreja bíblica, tem, é um processo. Mas eu, para salvar uma alma, eu não tenho que esperar ser formado nisso ou naquilo, eu tenho que ver se eu realmente conheci Jesus. Ô povo de Deus, vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para a palavra de Deus. A nossa redenção está mais próxima, a redenção do corpo está mais próxima, da alma já recebemos. Está tudo muito próximo. Glória a Deus. Vamos voltar a evangelizar. Entrega essa casa para ser o projeto Jesus em minha casa logo, se nem na pandemia entrega, pelo amor de Deus. No capítulo 5, depois dessa oração, nós vamos aprender sobre a ação do Espírito Santo fazendo uma limpeza dentro da igreja. Nós vamos observar e aprender sobre 2 terríveis pecados que esse casal cometeu. Não é? 2 pecados distintos, além de outros, que é o de tentar enganar a quem? O Espírito Santo. E isso acontece hoje dentro da igreja. Eles achavam que estavam lidando só com homens. Mas Pedro, ali houve a operação de dons espirituais, que nós vamos falar à noite. Quais os dons espirituais? Porque Pedro, lá em Atos 4:8, vimos que ele estava cheio do Espírito Santo. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos, porque aquilo que Deus prometeu lá a Abraão, nos alcançou na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós fomos adotados nessa família de Deus e nos tornamos também, espiritualmente falando, filhos de Abraão. Aquele que chamou Abraão me chamou, e nós estamos vencendo e vamos vencer. E os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está permitindo que passemos por dificuldades, permitindo que passemos por aflições. Aliás, o verdadeiro evangelho não nos torna imune às tribulações e às provações. O próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições. Mas ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, ele quer dizer que nós também vamos vencer. Porque a vitória dele é nossa vitória. Fomos chamados a termos comunhão, intimidade, companheirismo com o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que nós perdemos em Adão e fomos colocados para fora do paraíso, na cruz foi recuperado. O véu se rasgou. Não há mais separação entre nós e o Senhor.
Ele é o nosso Salvador, porque Ele conquista para nós uma outra qualidade de vida. E essa vida é chamada vida eterna. Ele promete um reino duradouro, e esse reino é o reino de Deus. E nesse reino não tem morte, nesse reino não tem cemitério, nesse reino não tem hospital, nesse reino não tem crise financeira, porque esse reino é poderoso, é glorioso. Esse reino, esse domínio tem as suas leis. Esse reino e esse domínio tem esperança, tem força para atravessar qualquer pandemia, qualquer epidemia. Esse reino, aleluia, é chamado do reino de Deus. Quando se crê em Jesus, o Espírito Santo, ele vem para dentro de você, e dentro de você ele implanta a paz, implanta a alegria, implanta a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele implanta os frutos, mas implanta também os dons espirituais. Por isso você pode ter mais sabedoria do que Salomão, você pode ter mais poder do que teve Moisés, porque Jesus prometeu que daria a você poder dobrado. Você precisa contar que você conheceu alguém interessante, que não vai te decepcionar, alguém interessante que não vai te usar, alguém interessante que não vai te manipular, mas alguém que vai mudar a sua vida, vai te libertar, e através de você quer chegar também nas outras pessoas. Onde quer que você vá, ou a aprovação que você passe, existem promessas. Como é que você lida com as promessas de Deus? Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, nossa pastora Cristina, nossa missionária Juliana. E venho aqui dar meu testemunho, que essa semana eu senti muita dor de ouvido, uma dor horrível. E como a gente está assistindo o culto em casa, eu estou acompanhando todos os dias o culto, eu senti quando o pastor Evandro, ele orou para a saúde, orou pela cura. Aí ele estava falando da dor de ouvido. Eu falei, gente, eu vou pegar isso para mim, porque é para mim, porque meu ouvido está doendo muita coisa. Então, o que acontece? Na hora eu olhei e falei assim, o Senhor já fez muita coisa por mim, já me curou muitas vezes, e não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa. Então eu vou ficar curada e realmente, não estou sentindo mais nada. No mesmo dia eu dormi muito bem. E o que me ajuda, me fortalece a gente, graças a Deus, tem um pastor que cuida da gente, mesmo pela via internet, né? Nós estamos em casa, vendo o culto, tá uma bênção, tô fortalecida cada vez mais. Então, o que acontece? Eu prefiro estar sempre ali junto com eles, e por aí a gente vai indo até o final, quando Jesus voltar, né? Porque é muita bênção, é muita cura, é muitos milagres, a gente está sentindo a presença de Deus cada vez mais forte perto da gente. Então, quer dizer, é um pastor que não deixa a gente nunca, 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 nunca. Quero louvar muito a Deus pela vida dele e as minhas amigas da igreja, minhas irmãs em Cristo, todas elas que estão sempre ali me incentivando, porque às vezes a gente dá uma fraquejadinha, mas tem sempre alguém me puxando a orelha, a Dona Augusta, tá sempre do meu lado, missionária Vilma, né? Dona Quitéria. Então eu gosto mais de ficar ali meio perto delas ali, que é para ela me sentir mais forte um pouquinho. E graças a Deus Deus tem feito bastante milagre na minha vida, que é cada dia acordar e lembrar que Deus está comigo. E é isso aí, gente. A gente vai ficar firme até o final, até quando
Jesus voltar mesmo. E assim que acabar, gente, vamos voltar voando para a igreja, para o templo, né? Que é onde a gente não pode sair nunca. Tá? Muito obrigada mesmo. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que o milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.